Fala pessoal, vamos retomar, nosso conteúdo sobre socialismo. Primeiro fazendo aquela velha máxima que a gente sempre tem feito, ou seja, dar uma relembrada rápida naquilo que a gente já tinha falado na nossa aula anterior, até para dar suporte ao conteúdo que a gente está sempre adiantando. E na aula anterior nós havíamos falado, primeiro, o entendimento daquilo que chamamos de socialismo, ou seja, de uma corrente antagônica ao modelo capitalista, que defende o oposto do que prega o modelo capitalista, segundo as principais diretrizes, quanto do ponto de vista social, econômico e da propriedade. Então, só para relembrar, enquanto a sociedade capitalista ela é dividida em classes, e essas classes se convergem para um processo que os próprios socialistas chamam de processo de exploração entre aqueles que são donos do capital e aqueles que não possuem nada, a economia ela é livre. Os capitalistas defendem que ela não haja, que não haja sobre ela a intervenção do Estado e que a propriedade privada é um bem sagrado e que ninguém pode interferir nele. Aquilo que é seu, independente se ele gera desigualdade, se ele gera injustiça, ele é seu. Já o modelo socialista, ele se estabelece buscando o quê? Primeiro, a força do Estado. O Estado é o grande arquiteto do projeto socialista. Por quê? Porque o Estado vai assumir o controle das relações econômicas e das relações sociais. Fazendo o quê? Fazendo com que não haja mais a luta de classe, permitindo com que, assumindo a economia, ela se torne planificada, ou seja, ela se torne mais igualitária, onde as empresas públicas agora dão lugar ao que existia de empresa privada, fazendo com que essa sociedade se torne mais o quê? Igualitária. Não é transformar todo mundo na mesma coisa, mas igualitária, e consequentemente estabeleça a partir daí uma sociedade mais justa, onde a propriedade coletiva assume o lugar da propriedade privada. Ou seja, ao invés de uma pessoa tendo uma fazenda de 100 mil hectares, 100 mil pessoas tendo uma fazenda de 1 hectare, trabalhando coletivamente em prol de todos. Então, essa é a visão. Isso não é uma defesa de nenhum dos sistemas. É apenas para a gente entender que o socialismo é diferente do capitalismo e que socialismo não é comunismo. Comunismo é o resultado final desse processo, como eu expliquei na aula anterior. Uma vez tudo organizado, o próprio Estado deixa de existir e a sociedade se torna harmônica. Falamos também, em nossa última aula, sobre o que nós chamamos de socialismo utópico. E chamamos de utópico porque, embora a intenção de desenvolver um projeto tenha existido, ele não passou de uma teoria, ele não foi colocado em prática. Esses utópicos preencheram principalmente a primeira metade do século XIX, e nesta primeira metade do século XIX se desenvolveram aí o Robert Owen, o Saint-Simon e o Charles Fourier. Esses três homens tinham alguns princípios básicos que precisamos relembrar. Primeiro, a forte ligação em relação ao iluminismo, ou seja, ao movimento francês lá do século XVIII, que dizia que a razão, o progresso, o desenvolvimento, o esclarecimento eram as principais metas. 2. Dentre os iluministas, o grande marco inspirador será o Rousseau. Então, o Jean-Jacques Rousseau ele é aquele que faz críticas à burguesia, inclusive criticava também outros iluministas, como o caso de Voltaire, porque Voltaire não deixou de ser um monarquista, embora dissesse que o poder absoluto era ruim. Ele dizia que o povo não estava capaz de governar. Já Rousseau falava o contrário, dizia que todo o poder emana do povo. Então veja que ele chama para a classe popular, embora exista uma classe dominante, ele chama para a classe popular, tanto que é pai da democracia, e aí eles se inspiram nesse modelo social do Rousseau como
marco de início de um processo. Todo modelo tem que ter um princípio inicial. Então, eles são pacifistas, porque não defendem a revolução, querem um modelo de ideal de progresso e desenvolvimento, mas com mais justiça social, certo? Então, todo este processo acabou levando a 3 teorias que vimos na aula passada. A primeira, do Saint-Simon, que dizia que a sociedade se dividia entre aqueles que produziam e entre aqueles que eram ociosos, e o grande problema é que a sociedade estava cheia de ociosos demais, então era preciso desenvolver estratégias para gerar riquezas e tirar da ociosidade aqueles que eram os mais afetados na sociedade, buscando o que chamamos de uma sociedade de produção. Ou seja, ele não é de fato um socialista, ele fala inclusive de produção. Agora, o que é que ele espera? É que as empresas capitalistas, as que são donas do mercado, as que são donas do capital, possam ter responsabilidades sociais de entender que elas têm um papel importante no combate a essa mesma desigualdade. E a gente sabe que isso não vai acontecer diante do formato que o capitalismo se desenha. É o primeiro dos teóricos. Já o segundo, o Charles Fourier, ele tem como meta uma coisa mais interessante. Ele defende a fundação de unidades comunitárias enormes no campo, onde existiria uma estrutura de moradia. Ele inclusive apresenta uma forma de projeto de como isso deveria acontecer, uma forma de moradia, onde os meios de produção seriam compartilhados por todos e onde um determinado espaço de terra seria dado a todos para que todos colaborassem para essa mesma comunidade. Ou seja, seria o estabelecimento de uma comunidade socialista que ele batizou de Phalanstère, com aproximadamente 1.800 pessoas cada uma, e que daria um suporte muito importante para que as pessoas que viviam em condições péssimas na cidade agora pudessem encontrar no campo uma forma de geração de riqueza e de sair dessa situação de penúria. Muito lindo. O problema é que quem deveria financiar esse projeto, mais uma vez, seria aqueles que possuem um capital. E aí parece completamente ilógico você imaginar que a burguesia, que explora para ganhar dinheiro, vai deixar de explorar para ajudar. Mais um que não conseguiu nenhum investidor para o seu projeto e ele acabou entrando no rol dos socialistas utópicos. E fechamos nossa aula falando do Robert Owen, que, contemporâneo aos demais, também considerava as condições de trabalho em que os trabalhadores eram submetidos, os salários e todo o processo muito ruim. Ele era uma raridade porque ele veio desse processo, filho de um industrial que era de uma fábrica, e que busca, na fábrica dele, tentar romper essa lógica do capital, que é formada por uma visão muito individualista de quem ganha dinheiro e egoísta, e pensar mais no coletivo. Ou seja, ele propõe o que nós chamamos de capitalismo mais humano, com jornada de trabalho mais reduzida, com salários melhores, com acesso à educação em determinadas condições. O projeto deu certo na fábrica dele? Deu, mas incomodou os grandes capitalistas ingleses ao ponto de serem banidos da Inglaterra. Quando chega aos Estados Unidos, tenta propor uma coisa mais ou menos na mesma linha, também não obtém sucesso e passa o resto de sua vida tentando conscientizar os trabalhadores que eles deveriam se organizar em classes sociais, em sindicatos, para poderem ter força de reivindicação. Acaba banido também dos Estados Unidos e acaba morrendo na miséria. Ou seja, nossos 3 grandes pensadores até tiveram ideias interessantes, mas essas ideias não foram colocadas em prática porque a forma como se organiza o processo é completamente ilógico. Então eles entram dentro do rol do que a gente chama de socialismo utópico. Hoje nós vamos falar agora do modelo diferente, aquele que chamamos de socialismo científico ou socialismo marxista.
Bom, esse é um nome muito controverso, né? Até porque hoje em dia o pessoal vem batendo pesado aí em Marx, principalmente os defensores do modelo capitalista, mas é inegável que Marx estabeleceu todo um plano, toda uma conjuntura de estudos para provar que o capitalismo ele é egoísta, ele é individualista e ele é danoso à sociedade, como forma de estabelecer posteriormente como seria o determinado romper dessa relação para que desse ao trabalhador as condições realmente de assumir o poder. Não é uma obra só dele, ele é criado em 1840, ou seja, naquele período ali chegando à metade do século XIX, não só por ele, mas por outro estudioso, né, e amigo pessoal, o Friedrich Engels. E como o nome mesmo já está dizendo, ele primeiro fez uma análise científica e crítica do sistema capitalista, que a gente vai exatamente ver agora como é que funcionava, para depois dizer, numa análise mais completa, como sair desse processo de transformação. Então a gente começa exatamente entendendo, né, quais eram as características desse socialismo científico e desse estudo que ele estabeleceu a partir de uma crítica inicial ao modelo capitalista. Ele simplesmente chegou e fez um estudo disso. Olha, vou provar a vocês que o capitalismo ele explora desta forma. E a primeira constatação que ele chegou, a gente vai chamar de materialismo histórico. Mas a teoria de Marx ela é sensacional. Você pode não concordar com ela, mas ela é sensacional. Veja a forma como que Marx pensou adiante. O conceito de acumulação capital é utilizado para explicar a história das sociedades. Ou seja, para Karl Marx, certo? O homem tem essa forma de acumular bens simplesmente desde os seus mais antigos primórdios. Ou seja, desde a pré-história, e aí a gente vai dar um exemplo aqui, né, para esse processo, né, para Marx, desde a pré-história, o homem buscou, em sua mentalidade egoísta, acumular bens que passaram a gerar desigualdades entre os demais membros da sua comunidade. Ou seja, lá atrás, alguém teve a ideia de ter mais coisa que os demais e isso já começou a se estabelecer um padrão de desigualdade. E que esse padrão de desigualdade acaba levando o quê? A um processo de acumulação, consequentemente de agravamento da desigualdade e depois, posteriormente, confronto. Ao longo de todas as guerras, a gente sabe que a gente sempre brigou por terras, por poder, por dinheiro e por tudo mais. Então, aqui é um exemplozinho dentro dessa lógica capitalista da crítica que faz o Karl Marx. Segundo elemento fundamental, entender o que é a superestrutura e a infraestrutura. Foi a forma como Karl Marx entendeu que se organiza a sociedade. E aí eu vou usar dois esqueminhas mentais aqui com vocês, para que vocês entendam como aconteceu, né, segundo a visão de Marx, ou como acontece, a estruturação de nossa sociedade nesses dois eixos que ele criou, superestrutura e infraestrutura. Bora lá. Na visão do Karl Marx, a primeira está aqui, ó. A superestrutura, ela controla a religião, a cultura, a moral, o direito, o Estado, a política, a polícia e o exército. Ou seja, toda aquela estrutura que nos governa. Então isso é o que ele chama de superestrutura. E quem está dentro da infraestrutura? Estão dentro da infraestrutura as forças produtivas, ou seja, a forma como a gente usa para o desenvolvimento humano, a tecnologia, o talento e a ciência, e as revoluções e as relações de produção, certo? Os direitos de propriedade sobre os meios de produção. Ah, não entendi.
certo? Vamos primeiro formar isso aqui, depois a gente volta para esse mesmo gráfico. Essa infraestrutura, ela permite que a superestrutura lhe governe, certo? E a superestrutura é quem cria as relações e as leis para poder manter a infraestrutura. A gente vai chegar calmamente no processo. Vamos delimitar melhor cada uma delas? Vamos lá. O que seria então esse modo, essas relações de produção? Vamos lá. Para Marx, a infraestrutura, né, ela é formada da seguinte forma. Existem as forças de produção, ou seja, os meios de se produzir, que são a terra, a fábrica e a tecnologia. Existe o capital, o dinheiro, certo? E existe a força de trabalho. Veja que os dois estão dentro da infraestrutura. Quem explora e quem é explorado. Já nas relações sociais, existe uma divisão social do trabalho, existem as classes sociais e existem as relações sociais, políticas e econômicas do homem. Isso tudo está dentro da infraestrutura. E o que é a superestrutura? Certo? É quando uma dessas classes sociais que fazem parte da infraestrutura assume o controle ideológico, intelectual, político, religioso, artístico e cultural das estruturas que comandam, certo? E passam a manipular a outra classe a se manter produzindo para ela. Então, na visão marxista, o que acontece é que a burguesia se apossa da superestrutura porque ela possui os meios de capital e de produção, dominando a cultura, a religião, a moral, o direito, o Estado, a política, então ela faz as leis, a polícia, então ela reprime, o exército, ela comanda, e faz com que, certo? O proletário, que é aquele que tem apenas a sua força de trabalho, ele continue produzindo dentro dessas relações de produção e utilizando as forças produtivas em prol dessa burguesia. E aí ele chama de mão invisível. Ele diz que os capitalistas utilizam essa mão invisível para um processo de alienação do proletário que vai acabar acreditando que é essencial para que ele sobreviva àquela condição em que ele se encontra. Então, é assim que funciona a superestrutura e a infraestrutura. Terceiro ponto importante, a mais-valia. E o que danado é isso? Se a gente observar de forma rápida, sem um estudo sociológico, entenda sempre o seguinte, é você obter o lucro mais rápido com o menor custo possível. Máximo lucro com menor custo. E ele diz, existem duas formas de utilizar a mais-valia, certo? Existe a mais-valia relativa, que é aquela que você desvaloriza a força de trabalho, introduzindo novas tecnologias, ou seja, ele não lhe dá maior salário, porque a máquina faz grande parte do trabalho para você. E existe a mais-valia absoluta, que é quando ele lhe explora mesmo, ele vai aumentando a sua carga de trabalho, sem, entretanto, lhe compensar financeiramente. Então, é mais um ponto de crítica do capitalismo. Fala que existe, ao longo da história, uma luta de classes, não é novidade para ninguém, né? Ou seja, dentro dessa lógica, né, ele vai desenvolver uma técnica em que ele diz, olha, desde a antiguidade, quando o homem tinha senhor e escravo, ou seja, tinha senhor e tinha escravo, na Idade Média, você tinha o quê? Tinha senhores feudais e servos. Na Idade Moderna, você vai passar a ter o quê? Donos das fábricas e proletários. Então ele diz, esse conceito de luta entre quem explora e quem é explorado, ele sempre existiu. E ele chega à lógica final. Ele diz, olha, diante de toda essa situação de alienação que o capital se estabelece, só há uma forma de se chegar ao poder, através de uma revolução. Então, na nossa próxima aula, eu vou explicar para vocês o que é essa revolução, como essa revolução deveria acontecer e qual o método final de consolidação do modelo socialista do Karl Marx. Tá joia? A gente se encontra na nossa próxima aula.